Bom dia a todos. Com enorme alegria, vamos iniciar aqui mais esse Quintas do Carmo sobre o tema Direito e Literatura. O Procurador-Geral Bruno Dubê está em uma sessão do Conselho que se estendeu e, portanto, não vai conseguir fazer a abertura, mas me pediu para, em nome dele, saudar a todos e agradecer especialmente as nossas convidadas de hoje. O Dr. José Roberto Castro Neves está a caminho, vai falar por último, está a caminho aqui para participar, porque teve uma audiência, coisas da vida da advocacia, mas está chegando. Mas eu quero agradecer imensamente as nossas duas convidadas que estão aqui presentes, começando pela desembargadora Andréa Pachá, autora de vários livros, A Vida Não é Justa, talvez o mais famoso deles, que fez 10 anos recentemente, edição comemorativa dos 10 anos, lançada agora em Recife, recentemente, nesses dias. Velhos São os Outros, que eu também recomendo muito, Segredo de Justiça, vários outros livros que depois podem ser autografados aqui pela autora, se ela assim permitir aqui depois do evento. E a desembargadora Andréa não é só uma grande escritora, ela também é uma pessoa que se posiciona muito ativamente, né, em relação a várias questões envolvendo justiça, democracia, liberdade. Então, Andréa, eu que sou seu fã, agradeço muito a sua presença aqui hoje. E também a nossa colega, procuradora do Estado, Paula Novaes, nossa representante da PGE na literatura, que lançou recentemente um livro aqui com muito sucesso. Então, é com enorme prazer que eu agradeço, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, pela presença de vocês. Uma salva de palmas para as nossas convidadas. E eu passo, então, a palavra à desembargadora Andréa Pachá. Falo daqui ou falo dali? Vocês Está todo mundo ouvindo e vendo bem? Bom, gente, primeiro, Anderson, eu quero agradecer o convite de vir aqui à Procuradoria. Eu tenho um vínculo com a Procuradoria que talvez vocês não saibam, mas meu pai foi procurador do Estado, ainda em Niterói. Eu era muito criança, eu adorava ir com ele, porque nós morávamos em Petrópolis, então nós tínhamos uma viagem para Niterói, e eu passava as tardes na Procuradoria, eu achava aquele lugar mais lindo do mundo. É porque ele não entrou aqui nesse prédio, que eu fiquei tão emocionada quando entrei aqui no Centro Cultural, não tinha tido oportunidade ainda, embora tão perto, de visitar. E é um privilégio poder fazer esse encontro numa instituição da densidade da Procuradoria-Geral do Estado, nesse prédio histórico. A gente se sente engrandecido, né? E fazer isso no dia seguinte do aniversário do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ainda melhor. E participar de um encontro para falar dos assuntos que eu mais gosto na vida, que é para falar sobre literatura, direito, na companhia da Paula, que é uma procuradora e uma escritora que eu muito admiro e vim recomendadíssima, porque eu e ela tivemos o privilégio de iniciarmos a nossa carreira jurídica sendo estagiárias do Mário Eduardo Del Peloso de Castro, que é um advogado, e que nós duas fomos estagiárias dele, embora eu não soubesse. Quando ele viu que eu participaria desse encontro hoje, ele me ligou e falou: olha, você cuida da Paula. Então, estou muito feliz de poder conversar com vocês sobre esses assuntos. E tenho falado com muita frequência sobre a importância da literatura no direito. E essa importância cada vez mais se revela à medida que nós temos experimentado viver em um ambiente de baixa densidade transcendental, democrática e da fantasia e do sonho. Nós, mais do que nunca, precisamos entender a importância desses encontros, especialmente nesse momento da nossa vida pública e privada. Nós estamos vivendo um período de sobrevivência, porque nós sobrevivemos a uma pandemia. Então, cada vez que eu vejo tanta gente reunida, eu me emociono, porque eu achei que nunca mais a gente fosse conseguir se reencontrar dessa forma tão viva, tão potente, e a gente está aqui afirmando a vida, apesar da pandemia. E nós temos vivenciado também
a ressaca de um período extremamente conturbado na nossa vida pública, quer na política, quer nas instituições. Nós que vivemos esses tempos pós-Constituição de 88, seguramente não havíamos vivido um período tão conturbado, tão desgastante e tão profundamente devastador, especialmente testando a nossa capacidade de sonhar, de nos comprometer com projetos, de ter utopias, porque é isso que nos mobiliza. Nós poderíamos ter escolhido qualquer outra carreira para trabalhar, mas nós escolhemos a carreira do direito, a carreira da justiça. Cada um por um motivo diferente, mas o fato é que, se nós não tivermos um compromisso efetivo com o significado da justiça em um país tão profundamente desigual, é melhor pedir o boné e abrir uma papelaria, um açougue, enfim, porque não é esse o motivo que nos leva a trabalhar com direito, senão o desejo de viver em um país onde os direitos sejam respeitados, onde a equidade seja uma realidade, e, especialmente, onde os direitos constitucionalmente protegidos e tutelados sejam respeitados. E foi um teste muito, eu diria, eu não consigo nem encontrar uma palavra, porque foi uma dificuldade imensa sobreviver a esse período, com todos esses valores sendo colocados em xeque de uma maneira constante. E isso aconteceu, e, inegavelmente, a linguagem teve um papel fundamental nesse processo de desconstrução, nesse processo de confronto. Porque eu, especialmente, sou uma mulher do século passado. Quando eu me graduei em Direito, foi em 1985, então eu sou pré-constitucional. Não existia tecnologia, né? Não existia celular, não existia computador, muito menos redes sociais. E as redes sociais, nessa década que passou, especialmente, elas criaram um ambiente no qual a linguagem, a palavra, têm sido colocadas à prova constantemente. Não é só uma ferramenta de comunicação, é um modelo de linguagem. Linguagem mesmo. Nós somos pautados por algoritmos, nós somos pautados por 5 empresas de tecnologia que detêm o poder de decidir o que você lê, contra o que você se insurge ou de que forma a notícia chega a você. E isso criou um ambiente insuportável para o convívio social, porque, nesse ambiente binário e de confronto permanente, o lucro nasce exatamente da linguagem de confronto. Quanto mais confronto, quanto mais conflito, melhor para quem lucra com a informação circulando nesses ambientes. E nós fomos pautados e temos sido pautados por essa linguagem, que é uma linguagem profundamente distante da linguagem que nós conhecemos, da linguagem humana, da linguagem da representação, da linguagem da fantasia e da linguagem da transcendência. Então, falar de literatura, quando a gente pensa no direito, é falar da necessidade de reencontrar uma linguagem no qual esses valores que dizem respeito à humanidade transitem e que nós consigamos compreender, ressignificar e usar os símbolos que são concretizados pela palavra. A nossa ferramenta de trabalho, nós que trabalhamos com a justiça, a nossa ferramenta é a palavra. E o destinatário do nosso trabalho é a pessoa humana. Então, é nesse contexto que a literatura cada vez se faz mais importante. Eu oriento juízes recém-ingressos na magistratura, na escola, no curso de vitaliciamento. E a primeira pergunta que eu faço para os juízes, quando eles vêm ao meu gabinete, recém-empossados, que livro você está lendo? Essa é a primeira pergunta. Eu quero saber o que o juiz lê. E, com surpresa, eu tenho verificado que é possível hoje se graduar, passar num concurso e virar um profissional que vai cuidar da vida dos outros,
sem ter lido um livro de literatura. É possível passar pela vida inteira sem ler literatura? É possível. Muitas pessoas passam pela vida inteira sem literatura. Mas a vida perde em densidade, a vida perde em importância e a vida perde em humanidade. Nós não temos tempo para experimentar todos os sentimentos que a vida tem à nossa disposição. Nós não temos tempo. Por mais que nós vivamos, por mais experientes que nós sejamos, nós não temos tempo. Nem para experimentar o comportamento ou o sentimento de cada um do seu lugar. Mas, certamente, a literatura nos permite vivenciar esses sentimentos de alteridade, nos colocando no lugar do outro. Eu conheço poucos saberes que conseguem nos levar a essa viagem de compreensão da humanidade do que uma boa história bem contada. E aí é quase inadmissível você ouvir, e eu ouvi isso, olha que loucura, uma juíza que tinha sido aprovada num concurso em outro estado e que virou blogueira e que se orgulhava de nunca ter lido um livro para passar no concurso. E ela vendia apostilas. Porque passar em concurso, gente, vamos combinar que é treino. Né? Se a gente treinar direitinho, todo mundo que come 3 vezes por dia, que sabe ler e escrever, vai passar no concurso. Então, o mérito e o desafio que nós temos quando assumimos uma função como a nossa não é ser aprovado num concurso. Isso não é um troféu, a gente não vai ganhar uma estrela na testa porque passou num concurso público. Nós precisamos entender que nós ingressamos numa carreira que precisa do nosso olhar voltado para quem nos procura, para que esse serviço seja bem prestado. E isso a literatura faz. Eu vou ler para vocês uma história, que, ainda bem que o Zé Roberto não está aqui, porque todas as vezes que a gente vai falar sobre direito e literatura, eu trago essa história, porque essa história é muito eloquente para a gente entender o quanto a literatura precisa entrar na nossa vida. E A Vida Não É Justa é um livro que eu escrevi há 10 anos, ele é todo de ficção. E ele nasce da observação daqueles conflitos de casais vivendo aqueles momentos limites de separação, de divórcios, de rupturas. E todas as histórias são inventadas. Só uma história, no livro inteiro, é uma história real, do começo ao fim, com nome, inclusive, porque não era um processo com segredo de justiça, era um procedimento administrativo. E era importante eu contar essa história a partir da realidade, porque nenhuma ficção seria mais potente do que a realidade nesse caso. E a história chama O Enterro do Filho do Édipo. E diz assim: mas como esse bebê ficou no Instituto Médico Legal sem ninguém procurar? Alguma informação está faltando nessa história. O funcionário do IML tentava me explicar que era urgente o sepultamento de um recém-nascido, cujo corpo fora abandonado no hospital. As geladeiras estavam cheias e havia outros cadáveres para acomodar. Se eu autorizasse o registro de óbito, estaria tudo resolvido. Para facilitar as providências, já haviam entrado em contato com os responsáveis. Todos no corredor esperavam uma decisão e tinham pressa. A rapidez com que o rapaz tentava me expor os fatos nublava ainda mais a realidade. Eu mal conseguia entender o que acontecera. Antes de ouvir os familiares, tentei me recuperar da crueza com que até ali era tratada a morte de um bebê. O abandono do seu corpo no hospital, a urgência da fila de corpos à espera de uma gaveta gelada, parecia um pesadelo ao meio-dia. Sempre tive um olhar superlativo para enxergar o cotidiano. Comprar um pão, abastecer o carro, andar de táxi, tudo se transformava em história diante de uma retina viciada em romancear a realidade. Para mim, o que parecia banal para o resto do mundo era um fenômeno único. A realidade insistia em se mostrar ampliada, pior, adjetivada. O que me aguardava ali, no entanto,
era mais do que meus superlativos diante do real. Era concreto e assustador. Não havia um processo para julgar, apenas um pedido administrativo. Sem qualquer formalidade especial, entraram os 3 no meu gabinete. A avó do bebê, acompanhando a filha, Andressa, que parira aos 15 anos. E, ao lado delas, o pai da criança, um jovem de 21 anos. A avó foi logo falando: eu nem sabia que essa menina embuchou, moça. Ela morava com o pai. Foram me buscar no trabalho e eu não posso demorar aqui, não. Há 3 anos, sem contato com a própria filha, não esboçava qualquer reação, quer de tristeza, quer de carinho ou responsabilidade. Não escondia que ter que se apresentar ao meio-dia para resolver um problema que não era seu a aborrecia profundamente. Custara a encontrar um bom trabalho, além do que já tinha passado tanto tempo que nem sabia por que não enterraram logo o corpinho e pronto. Eu também só soube dessa criança há pouco tempo, doutora, disse o pai, que já tinha outro filho. Assumiria esse também se tivesse conhecimento da gestação. Andressa não contou nada, ele não percebeu. Ele a achou um pouco gordinha. Ela inventou um nó nas tripas e ele acreditou. Ficaram sem se ver uns 15 dias. Era normal isso acontecer. O pai dela não sabia do namoro escondido. Só ficara sabendo do nascimento do filho junto com a notícia da morte no hospital. Claro que eu fiquei puto, mas não podia fazer nada. Ele já estava mortinho. A história oficial veio pela boca de Andressa. Ela evitava cruzar o olhar com quaisquer outros olhos. Como em transe, sem qualquer emoção na voz, começou. Meu pai trabalha de noite. Quando eu saio para o colégio, ele já está dormindo. A gente nunca se vê. Eu achava que tinha um bebê porque as regras não vinham. Não falei com ninguém porque fiquei com vergonha. Numa noite, eu acordei com dor de barriga. Fui ao banheiro e começou a sair aquilo tudo de dentro de mim. Eu segurei o neném todo sujo, coloquei numa sacola de plástico e corri na casa da minha vizinha. Eu senti uma ânsia de vômito. A respiração acelerava na medida em que ela continuava. Nem a avó, nem o pai pareciam se comover com a história, como se não tivessem qualquer participação naquele enredo. E prosseguiu. Lá na minha vizinha, ela cortou aquele cordão. Eu não me lembro se ele chorou, mas quando ela segurou, ele estava roxinho. Eu pedi, pelo amor de Deus, para ela não ligar para o meu pai. Ela chamou meu namorado e a gente foi para o hospital. Fiquei lá uns dias. Meu pai não apareceu. Depois me mandaram para casa e nem falaram nada de enterro. Eu achei que tinham jogado fora e pronto. Agora que me ligaram para dizer que tem que tirar o bebê de lá. Segurando as lágrimas que brotavam dos meus olhos, eu tentava estabelecer um vínculo de alma com aqueles interlocutores. Buscava respostas na miséria, na precariedade do acesso aos direitos, em algum fenômeno social que aplacasse a dor que eu sentia como espectadora daquela tragédia contemporânea. Nada fazia sentido. Não eram desprovidos das necessidades básicas. Aliás, me impressionou o cuidado com que Andressa e o namorado se vestiam. Provavelmente as roupas de marca eram piratas. Ele usava um piercing no nariz, ela no umbigo. Acessórios da moda, opções encontradas no comércio informal que indicavam a preocupação com a imagem. Contavam as suas histórias como se não tivessem participado delas. Pareciam refratários ao sofrimento, alheios à dor fulminante da perda de um filho naquelas condições. Liberar o corpo e autorizar o sepultamento soava como um ritual burocrático e desnecessário, imposto como um castigo para um crime que eles nem sequer sonhavam terem praticado. Autorizei o registro do óbito. Antes, porém, o registro do nascimento. O bebê nascera vivo e era obrigatória a certidão. As manifestações mais pungentes do casal aconteceram nesse momento. O pai,
queria que o filho chamasse Kaique, com C. A mãe queria Kaique, com K. E eu, perplexa com P e assustada com A, só queria acabar imediatamente com aquele ritual macabro que tomou conta da minha sala. Quando fui assinar o documento, tremi ao me deparar com o nome do pai do bebê. Aquele jovem rapaz à minha frente se chamava Édipo. Ele odiava o nome escolhido pela avó por causa de uma personagem de telenovela. Não dá para mudar logo isso aí, não, doutora? Contei para eles, então, quem foi Édipo. Enquanto a tragédia ia sendo narrada, os olhares dos três, vidrados, curiosos, pela primeira vez me deixaram perceber algum vislumbre de humanidade. As reações com o assassinato de Laio, as previsões do oráculo, a infalibilidade de Tiresias, o amor interdito por Jocasta, eram sentimentos verdadeiros, nítidos, transparentes, manifestações sinceras de medo, indignação, tristeza e dor. Caraca, o maluco matou o pai sem saber e comeu a mãe? Foi a síntese que o Édipo contemporâneo encontrou para aquela tragédia. Pense bem antes de querer mudar seu nome, rapaz. Édipo era um rei justo e bom. Deixaram o fórum para enterrar o filho. A vida concreta não lhes permitia lágrimas ou tragédias. Sofrer ou se emocionar só na ficção. Cancelei as demais audiências do dia. Parecia ter sido atropelada por um trator. Já em casa, liguei para o Alcione Araújo. Alcione era um amigo querido, que faleceu, já era um filósofo, um roteirista, e que sempre me socorria na compreensão da condição humana. Nós não conseguimos escrever com clareza aquela história. Velamos em silêncio o filho de Édipo. Quando eu escrevi... Quando eu escrevi essa história, eu não tinha dimensão do quanto essa história seria uma referência para todas as vezes que eu pensasse na literatura e no direito. Porque naquele ambiente árido, naquele ambiente concreto, naquele ambiente onde aquelas pessoas não se enxergavam com humanidade, foi pela ficção que elas conseguiram olhar para o espelho. E nós estamos vivendo tempos tão distópicos, tão assustadoramente distópicos, que, muitas vezes, esse é o único canal que nos sensibiliza. Nós temos lidado com a crueza do cotidiano de uma forma quase cínica, onde tudo é transformado em meme, onde todas as atrocidades são transformadas em pedidos de desculpas imediatos, sem qualquer reflexão, e onde a nossa humanidade vai se esvaindo pelo ralo sem que nós tenhamos dimensão do que acontece. Há poucos dias, eu julgando um processo de um menino que sofreu uma violência no supermercado, o segurança do supermercado deu um mata-leão nesse menino, enquanto ele estava com os pais fazendo compra no supermercado. Imediatamente pediram as câmeras e verificaram que o garoto tinha sido agredido, 10 anos de idade. E a família entrou com uma ação de indenização. A sentença de primeiro grau fixou uma indenização de R$30 mil por danos morais. Eles não recorreram, mas o supermercado recorreu, pedindo a improcedência do pedido e dizendo que não houve nenhum dano moral, que o que houve foi um exercício regular de direito, porque, naquele lugar, havia muito furto de mercadorias e o segurança atuou regularmente, repreendendo o menino que circulava pelo supermercado. Eu não precisei voltar ao processo para saber que o menino era negro. Isso não foi dito na inicial, isso não foi dito na contestação, e isso não foi dito na sentença. Mas eu fiz questão de dizer isso no acórdão, e, na ementa, inseri o racismo para que ele ganhasse visibilidade.
E eu lembro que, não sem alguma resistência, alguns colegas ponderaram que o racismo não havia sido uma tese discutida no processo e que, portanto, não seria necessário falar de racismo num acórdão. No entanto, aquele julgamento só fazia sentido se eu desse visibilidade ao racismo. Porque qual era o exercício regular de direito de pegar uma criança de 10 anos circulando no supermercado porque essa criança é negra? É porque é negra, está circulando no supermercado, é suspeito, eu posso dar um mata-leão e está tudo certo. E a tranquilidade com que essas defesas são feitas indicam o quanto nós temos comprometido o nosso olhar humano. E chegar a uma sentença que reconheceu isso, mas que também não mencionou a existência do racismo, e isso passa batido. E, normalmente, essa questão passaria batida também por mim se eu não tivesse o meu olhar afinado com as questões que verdadeiramente importam no exercício da profissão, que é garantir a efetividade dos direitos dos mais vulneráveis. E, se no ambiente jurídico nós não temos conseguido fazer dessa pauta a pauta fundamental da nossa existência, no meu caso, eu tenho certeza que o meu olhar foi afinado pela literatura e pela quantidade de ficção que eu leio. Porque a literatura alcança lugares que os livros técnicos possivelmente não alcançam. Porque a correria do dia a dia que nos desumaniza nos transforma em máquinas produtivistas de metas e de controles e que, seguramente, não dimensionam a importância que nós podemos ter em humanidade. Então, agora, gente, que a linguagem tem sido colocada em xeque de forma permanente, que a nossa profissão, em grande parte das nossas atividades profissionais, tende a desaparecer com a inteligência artificial, isso não é ficção científica, né? A gente sabe que, para demandas de massa, a inteligência artificial consegue ser muito mais eficiente do que nós somos, que nós tenhamos dimensão de que a nossa humanidade é que será essencial para a prevalência do trabalho que nós fazemos, porque, senão, nós seremos absolutamente descartáveis. Um mundo sem símbolos, um mundo sem ritos, um mundo sem representações, ele continua existindo, mas ele seguramente é um mundo encolhido, é um mundo muito menor do que o mundo que nós desejamos e que pretendemos. Então, o convite que eu faço a vocês é que vocês leiam, ampliem um olhar sobre o mundo pela ficção, porque é um canal de conexão fundamental para a compreensão da humanidade, e, a partir desse olhar, que nós afirmemos de forma intransigente o nosso direito ao sonho, que é o direito que mais tem sido vilipendiado nesses tempos. Nós temos sido, o tempo todo, levados à crença de que importamos pouco, de que nada do que nós fizermos, individual ou coletivamente, impacta na vida social, mas a vida nunca foi melhor ou nunca foi mais fácil. Essa tentativa de remeter ao passado e de idealizar um passado que nunca existiu é uma tentativa de nos paralisar e de nos trancafiar nesse ambiente, que é um ambiente produtivista, é um ambiente mecânico e é um ambiente no qual a humanidade não sobrevive. Então, enquanto houver possibilidade de sonhar, enquanto nós conseguirmos, isso não é ingenuidade, você compreender que o direito de desejar é o que nos constitui em humanidade, é uma compreensão muito fácil a partir da literatura. Porque Antígona, que é o primeiro livro que todos nós lemos quando vamos discutir direito natural, atualmente seria desqualificada, porque nós imaginávamos que existia um direito que seria compreensível para qualquer ser humano. Nós imaginávamos que nenhum ser humano que vivesse sobre a Terra não compreenderia a necessidade de se sepultar um irmão. E nós, hoje, nos embrutecemos, e aqui no Rio de Janeiro nós convivemos com corpos expostos em comunidades pobres, em favelas, sem direito a sepultamento,
como se fosse natural aceitar essa brutalidade. Então, não vamos ceder à nossa desumanização. Esse processo da literatura é um processo que precisa estar afinado com a justiça, porque a literatura, o direito, a justiça, as artes, a cultura, são todos saberes da mesma raiz, que é a nossa raiz de humanidade. Então, que nós consigamos recuperar a integridade desses saberes e viver num ambiente que seja mais ético, mais diverso, mais plural. Seguramente, a linguagem é a linguagem da transcendência que a literatura nos garante. É isso. Muito obrigada. Bem, bom dia, quase boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou Paula Novaes e sou procuradora aqui desde 2004. E foi uma honra muito grande ser chamada para falar aqui ao lado da desembargadora Andréa Pachá. Então, justamente por isso, eu escrevi alguns apontamentos aqui para ir me guiando, não tenho muita experiência de falar em público, mas eu gostaria de começar parafraseando o Belchior, dizendo que, presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque, apesar de muito moça na literatura, eu estou aqui para falar de um assunto que me é muito, muito caro. E fiquei muito feliz em ouvir a Andréa Pachá falando, porque várias coisas que ela falou convergem muito com o que eu penso e com o que eu escrevi aqui para falar. Eu fiquei pensando assim, como começar, né, começar minha abordagem sobre direito e literatura. E o que me ocorreu assim foi me lembrar dos meus primeiros anos, assim, a Andréa estava falando dos profissionais de direito, né? E eu fui pensando como é que isso foi se dando na minha vida, a minha aproximação com a literatura. Eu sempre gostei de ler, eu fui uma adolescente bem leitora, minha família é do interior de Minas, eu tenho uma tia que é professora de letras, de literatura, eu ia para lá, ficava muito tempo lá. Ela tinha uma estante muito interessante, assim, de clássicos, muito Saramago, Flaubert, algumas coisas assim que eu não tinha maturidade para ler, mas eu tinha muita curiosidade. E eu acho até que eu li antes da hora, assim, lia por diversão mesmo, eu fruía da literatura como um lazer, né? E depois, isso eu achei muito interessante a Andréa falar dos profissionais de direito, porque quando eu entrei para a faculdade de Direito, quando eu fiz vestibular, né, eu sou da época do vestibular, eu comecei muito, acho que eu fui menos leitora na faculdade, muito preocupada justamente com estágio, com fazer uma carreira, começar a fazer essa transição para a vida adulta. Mas eu tive professores, muitos deles procuradores do Estado, até que eu via que tinha essa preocupação assim com a linguagem, em lapidar o texto, em fazer essa interseção do direito com a arte, com a literatura. E eu acho assim, eu me lembro até, o professor José Roberto, ele não chegou ainda, mas olha como a gente não esquece de um professor que lança a mão da arte, da literatura, para tornar a experiência jurídica mais rica, né? Ele deu aula para mim num período só da faculdade. Mas eu e meus colegas de turma, a gente sempre comenta que ele era um professor excelente, e a gente se lembra de uma prova que ele deu sobre responsabilidade civil, em que o título era A Hard Day's Night, que era uma música dos Beatles, né? Ele continua até hoje fazendo muito bem essa convergência da literatura, da arte, do direito, da música, né? Então, assim, para mim foi uma alegria muito grande quando eu recebi esse convite, porque eu acho que
um dos caminhos que me trouxe até a Procuradoria do Estado certamente foram essas pessoas. Eu lembro que eu tinha uma admiração muito grande pelo Raimundo Fauro, pelo texto dele. Então, saber que era um sonho entrar na casa, que foi a casa do Raimundo Fauro, do Otto Lara Rezende. Uma casa que a gente, como está vendo aqui agora, nesse local, uma casa que enaltece a cultura, que sente a importância de, num momento desses tempos tão conturbados, propiciar essa oportunidade da gente se encontrar para falar da importância da literatura para o direito, para a interpretação jurídica, né? E depois, assim, desses anos de formação da Faculdade de Direito, do meu começo aqui na Procuradoria, vieram aqueles anos, assim, né, das experiências mais sensíveis, né? O casamento, a maternidade. Eu tenho 2 filhas, então são 2 mulheres, né? Eu preciso me munir de tudo que eu puder para falar do que é ser mulher nesse mundo para elas. E logo depois também eu tive... Minhas filhas ainda eram bem pequenas, eu passei por uma experiência de um luto bem profundo com a morte do meu pai. Então, eu acho que foram essas experiências que me levaram para a literatura, para procurar... Depois veio a escrita, mas primeiro a leitura, com mais intencionalidade. Né? Eu comecei a procurar, a ler, para me entender melhor, me aproximar das grandes questões e poder me comunicar melhor com as pessoas, olhar para as pessoas com um olhar mais generoso, né? Isso que a Andréa falou, desse exercício de alteridade, né? Que a literatura nos dá. E quando eu comecei, assim, eu fui fazendo uma associação de ideias quando eu pensei o que falar, né? Eu pensei o quanto a literatura me constituiu e depois me reconstituiu nesse momento da vida. Também no momento da pandemia, foi um momento que eu escrevi bastante. Eu já escrevia antes, mas passei a escrever muito mais para lidar com isso tudo, né, que a gente viveu. Então, refletindo sobre isso, me veio à memória um texto do professor Antônio Cândido, que, se não foi o maior crítico literário desse país, foi um dos maiores, em que ele fala justamente do direito ao acesso à literatura. Esse texto ele escreveu, não sei se foi na época da Constituinte ou se foi da promulgação da Constituição, mas ele fala muito que a gente não deve ter direito só a garantia, ter garantida só a integridade física, mas a nossa integridade espiritual também. Por isso que eu lembrei muito disso. E ele dizia que a literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. É aquela história da música do Titãs, né? Que a gente nunca é só comida, né? E depois mais uma associação de ideias, né? Que também vem muito ao encontro do que a Andréa falou, que é como é que a fruição da literatura vai construir a ponte para que essa sociedade se torne ainda mais humana. Um dos grandes vetores da literatura é a fabulação. Onde tem o homem, a gente tem a possibilidade de imaginar, de devanear, de conjecturar, de pensar a vida de um outro modo, né? E se eu tivesse dobrado aquela esquina, e se eu tivesse ido morar fora, se eu tivesse aceitado aquele outro emprego, todos nós nos pegamos de vez em quando, né, pensamos o quanto as contingências, né, nos vão levando por caminhos tortuosos. E eu até esses dias eu assisti esse filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né, que as pessoas ela tem um leque de coisas que ela poderia ter vivido numa vida, né? Então eu acho que a arte ela coloca esse grande e se para a gente, né? Eu assisti uma vez um documentário do Saramago, ele falando que
grande parte das obras dele nascia dessa grande pergunta: e se? E se um dia nós todos amanhecêssemos cegos numa cegueira branca? E assim nasceu o ensaio sobre a cegueira. Tem outros livros dele também, ele fala que nasceram desse jeito, né? Então, eu acho que... E não é só isso, assim, eu acho que a literatura ela ajuda a gente a lidar com as nossas perplexidades, com o eu não sei, a gente admitir que não sabe algumas coisas, né? Que nem tudo a gente consegue resolver. Tem uma poeta que eu gosto muito, que é a Wisława Szymborska, que ela tem uma frase que diz que a inspiração, o que quer que ela seja, nasce de um incessante eu não sei. Essa semana eu li uma entrevista da sul-africana Débora Levy, e ela diz que ela gosta de escrever sobre assuntos que ela não resolveu, que ela preferia não saber. É por isso que eu acredito que a literatura, ela mais do que se comunica com o direito. Eu vim fazendo esse raciocínio, né? Como é que eu comecei? Eu comecei tratando como caixas apartadas na minha vida, né? O direito, a literatura como um lazer, uma diversão. Depois eu fui vendo na faculdade, com esses grandes professores, que elas se comunicam. E depois eu fui vendo que ela pode ser mais do que isso, mais do que um sistema de vasos comunicantes. Eu acho que podem ser grandes amigos, grandes parceiros. Mas não desses amigos que passam a mão na cabeça, são condescendentes. Eu acho que as boas amizades, as melhores amizades, elas fustigam, elas provocam, elas nos propõem grandes questões para a gente pensar. Eu acho que não é à toa que a Helena Ferrante, que é uma autora que eu amo, na epígrafe da Amiga Genial, ela cita o Fausto, de Goethe, que diz uma frase do Fausto que diz que para que o agir humano não esmoreça muito facilmente, ele precisa de um amigo que sempre o espicasse e desempenhe o papel do diabo. Não precisa chegar tanto, né? Mas eu acho que, quem sabe, a literatura não pode fazer esse papel para o direito, né? De propor grandes questões e provocar e ajudar o direito a passar por testes difíceis, né? A ir mais longe, a se tornar melhor, a nos ajudar a pensar melhor em algumas questões que, às vezes, a norma não dá conta, né? Eu acho que isso é normal. Em outros campos, isso também acontece. A gente também viu na pandemia grandes questões com a medicina, né? Com a ciência. Tudo bem, tudo certo. Eu acho que isso é normal acontecer. Mas a gente não precisa, nem por isso, ter medo da literatura, da arte. A literatura ela não está aí para derrubar a normatividade, para confrontar, para julgar, né? Os bons autores eles não julgam seus personagens, né? A gente não precisa achar que a literatura está aqui para impor comportamentos, ditar regras. Ela não altera a realidade, ela altera o nosso olhar para a realidade. É por isso que eu não consigo entender essa coisa de... Consigo e não consigo, né? Porque justamente ela altera o nosso olhar, mas a gente não precisa ter medo de que a cultura prospere, né? E aí, num extremo, chegar a se queimar os livros, né? Se proibir exposições, proibir essa alteração do olhar, essa ampliação do olhar. E eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso e entender que algumas pessoas podem ter esses temores, mas tentar abrir esse canal de comunicação. Porque, justamente, a literatura ela consegue tocar naquilo que o direito não dá conta, às vezes, né? Então, a gente poder experimentar isso é uma coisa muito especial, né? Ela toca na vida, na experiência humana, na vida como ela é, como disse o Nelson Rodrigues, né? Na vida que não é justa, como disse a Andréa Pachá, na vida que não é útil, como disse um autor que eu gosto muito, que é o autor indígena, o Ailton Krenak.
na vida que não tem certeza, nem nunca terá, né? Como cantou o Chico Buarque. Mas que, apesar disso, e de todos os nossos esforços para controlar a vida, ela existe para a gente caçar a beleza. Essa é uma outra frase do Ailton Krenak que eu gosto muito, em que a literatura pode ser uma grande parceira, né? Aguçar o nosso olhar para o que é bonito, para o que é belo, para o que é terno. Mas, voltando a essas questões difíceis, né, e a fabulação, a Andréa falou muito bem de como essas experiências que a gente nunca vai conseguir viver, a gente pode se aproximar delas. A literatura nos permite imaginar de maneira plena um mundo que não é o nosso mundo. E eu queria fazer uma grande homenagem, assim, grandes autores que me propiciaram essa experiência, né? O Guimarães Rosa, com o Grande Sertão Veredas. Você, lendo o Grande Sertão Veredas, você se sente na garupa do Riobaldo, na travessia dele por aquele amor impossível pela Diadorim, e você entende a força do desejo, né? Que se forma no meio de uns jagunços, né? E eu gosto muito também da Carolina Maria de Jesus. E, embora eu nunca vá saber o que é a vida de uma mulher preta periférica, eu sinto muito que ela não tenha tido letramento, que ela poderia ter tido, porque ela era genial. A capacidade dela de observar o mundo, eu tenho certeza que, se ela tivesse vivido num outro tempo, num outro lugar, ela poderia ter sido um prêmio Camões de literatura. O Eduardo Galeano, eu nunca visitei uma mina na Bolívia, mas você pode sentir praticamente a poeira no rosto de um mineiro trabalhando numa mina na Bolívia que deseja ver o mar. E a Andrea Del Fuego, que é uma autora mais nova, que eu admiro demais, a obra dela, A Pediatra, é um bom exemplo de um autor que não julga o seu personagem. Ela fala de uma médica que não tem identificação com a profissão, que sequer tem empatia por crianças, se identifica com crianças, mas ela constrói essa personagem com tantas nuances, tantas complexidades, que você consegue entender, de certa maneira, essa personalidade tão contraditória, porque ela não julga o seu personagem. A Lígia Fagundes Telles, que eu amo, ela tem um conto que é Crachá nos Dentes, que o narrador é um cachorro. A Hilda Rios tem um outro que eu não sei se é o narrador ou se é um personagem que é um porco. Então, eu acho que a literatura, ela realmente nos leva a lugares que a gente não conseguiria navegar na vida, na própria vida. E são todos exercícios de fabulação que nos deslocam do nosso lugar no mundo. Isso influencia a maneira como a gente vai interpretar as questões que nos são trazidas. Tem uma passagem da Vida Não é Justa que eu gosto muito, assim, marquei, sublinhei muito, André, assim, que é quando ela fala que ela estava presidindo uma audiência e chega um homem muito machista e tal, e mulherengo, e ela fala, talvez 10 anos antes dessa audiência, eu teria presidido aquilo de outra forma, mas, ao entrar em contato com a literatura do Mário Benedetti, que é um autor uruguaio, que aquilo fez tão bem para ela, que é um autor que fala dos amores, da liberdade. Eu acho muito bonito isso. Mas eu estava falando aqui, antes de você chegar, José Roberto, eu queria te falar isso, dos meus professores de faculdade, que me trouxeram para perto da literatura. Você deu aula para mim num período de faculdade, e os meus colegas de faculdade, até hoje a gente lembra, foi só um período, e você fazia muito esse contato da arte com a literatura. A gente lembra até hoje de uma prova de responsabilidade civil que se chamava A Hard Day's Night, e ficou na memória, assim, da minha turma. Mas, voltando aqui para a fabulação, né? Eu falei muito dela, mas eu acho que ela é a única coisa que faz da literatura especial, é o único vetor da literatura que faz dela especial. E aí eu fiquei muito feliz também dessa coincidência que a Andréa falou da linguagem, né? Que eu também tinha pensado isso, assim,
O cinema, a dramaturgia, de um modo geral, eles lidam com a fabulação também nos levam para esse lugar. Mas eu acho que a literatura ela é especial porque ela lida com aquilo que a experiência humana produziu de mais fino, que é a linguagem, né? E ela trabalha com que o ser humano faz com que ele consiga alcançar esse sentimento, né? Aquilo que o Carlos Drummond de Andrade chamou de sentimento do mundo. Eu acho isso tão bonito. E é através da linguagem, da escolha precisa das palavras, que o texto literário se sobressai e leva a gente para esse lugar de fabulação, à medida que se escolhe as palavras com precisão, com intencionalidade, com rigor. A literatura, ela é um bordado. Mas por que ela é um bordado? Para que a gente... Eu acho que isso é uma coisa importante no direito, a gente pensar a maneira como a gente se comunica com o mundo, como a gente leva as nossas palavras para o mundo. Como é que a gente chega às pessoas que não têm formação jurídica. Eu falei que a literatura é um bordado porque a escrita literária, para que ela atinja um determinado estilo, o autor tem que dosar, tem que equilibrar o uso do ornamento, a escolha de cada palavra. Eu penso que esse é um ponto em que a letra da lei e a letra literária convergem. Se a gente lembrar daquela lição de hermenêutica, né, que na lei não existem palavras inúteis, na escrita, tanto quanto possível, e eu friso aqui, tanto quanto possível, não vai nenhum julgamento, eu sei que a gente tem os nossos prazos para cumprir, a vida corrida, né? Mas eu acho que a gente também pode se livrar das palavras que sobram, dos ornamentos que pesam. O direito pode se valer de uma escrita mais simples, que não queira brilhar mais que uma ideia. E se nós não podemos encampar nas nossas petições a fabulação dos romances, dos contos, nem a estética da poesia, eu penso muito nos cronistas, que falam da vida cotidiana de uma maneira simples, não rebuscada. Eu falei dos nomes que eu sempre admirei, que me trouxeram à Procuradoria do Estado, e um deles é o Otto Lara Rezende. A Procuradoria até fez um evento muito bonito aqui de homenagem ao centenário dele no ano passado, e ele era rápido, ligeiro, ele transmitia as ideias dele, as crônicas dele são sensacionais e, via de regra, tem 5 parágrafos. Eu já fiz isso algumas vezes, fiquei contando quantos parágrafos tinham nas crônicas do Otto Lara Rezende. E é impressionante como ele consegue... Por quê? É um desleixo que ele escreve só 5 parágrafos? Não, lógico que não. É porque a escolha das palavras é tão rigorosa que não precisa mais, né? Não precisa do ornamento, não precisa do excesso. E eu me lembrei também de outros cronistas que eu adoro, o Rubem Braga, o Antônio Maria, hoje em dia o Antônio Prata, que as crônicas deles sempre me fascinaram, alguns mais líricos, outros mais cáusticos, isso depende do estilo do cronista. Mas o que eu acho importante dizer aqui agora é que, e aí eu vou voltar novamente ao professor Antônio Cândido, que, quando ele fala sobre a crônica, esse estilo literário, ele diz que a crônica é um gênero que se ocupa da vida ao rés do chão. E eu acho que seria bonito se nós, que vivemos o direito, que vivemos do direito, pudéssemos passar nossas ideias para a forma escrita de um jeito que nos aproximasse mais dessa vida ao rés do chão. E, sobretudo, se pudéssemos desenvolver um olhar para essa vida ao rés do chão muito semelhante ao olhar dos bons cronistas, que é um olhar realista, que não se engana, que nem de longe é um olhar ingênuo, mas que não perde a ternura pela experiência humana. E já estou me alongando aqui, eu vou terminar. Eu queria pedir licença a vocês para homenagear o Antônio Maria, que morreu muito jovem, e só agora ele teve as suas crônicas reunidas. E eu acho que nada melhor para exemplificar como a literatura pode tocar a nossa vida do que a própria literatura. Então, eu vou ler um trechinho assim, bem curtinho dessa crônica dele, que eu gosto muito. Vou abrir aqui, vou tentar ler
com o microfone na mão. Obrigada. Acho que agora eu consegui. Obrigada. Oração da vida e da morte. Gosto da vida e de viver pelas pequenas alegrias que me deram. Por isso, queria morrer meia hora depois do instante marcado. 30 minutos para só fazer e sentir o que fosse de melhor. Ter uma confissão de amor, ver os olhos do meu filho, fumar um cigarro em sensação de cansaço, ouvir uma música que se chama These Foolish Things, embriagar-me e me apaixonar em seguida. Fui sempre um tímido, um preguiçoso e, essencialmente, um tímido. As coisas boas passavam em velocidade sônica e meus gestos se encolheram sempre, sem se sentirem capazes de tomá-las. Em volta havia a admirável audácia dos outros, as mãos enormes dos outros a recebê-las antes de mim. Mas, mesmo assim, sinto-me capaz de pedir e de merecer meia hora de vida além da vida para repetir essas pequenas alegrias que me deram. É necessário, portanto, viver mais, além do instante que seria o último, por essas pequenas felicidades que tivemos. Por mais habituado que se esteja consigo mesmo e de si mesmo fatigado, o minuto a mais será sempre um nascimento e uma redenção. Por essas crenças que ainda me restam, gosto de viver agora que anoitece e a rua está triste, e gostarei mais ainda amanhã, quando vier outro dia, para clarear o mar. Eu que sou uma grande tímida, agradeço muito a vocês por essa hora de escuta, e dizer que vocês, ao me escutarem, também me concederam essa meia hora de vida além da vida. Muito obrigada. Eu agradeço a Paula e a Andréia, cujas falas tão sensíveis aqui, né, convergiram nesse papel da literatura como abertura para a alteridade, né, como reconexão com a nossa humanidade. E, encerrando com Antônio Maria, Paula, a gente vai ter um evento aqui do Quintas do Carmo sobre crônica e o Rio de Janeiro, em que a gente vai chamar o Joaquim Ferreira dos Santos, que é o autor da biografia do Antônio Maria, que chama Um Homem Chamado Maria. É lindo o livro, para quem ainda não leu. Então, dito isso, eu apresento o nosso terceiro convidado, que dispensa a apresentação, né? José Roberto Castro Neves, que é doutor em Direito Civil pela UERJ, é professor da PUC, da Fundação Getúlio Vargas, e é autor de vários livros que fazem justamente essa ponte entre o direito e a literatura, o direito e a arte de modo geral, né? Direito e cinema, direito e música, mas direito e literatura especialmente, direito e Shakespeare, direito e tragédias gregas, e o livro que mudou a minha vida, esse é Literatura na Veia. Então, passo a palavra ao José Roberto. Confesso a vocês, ele me ligou ontem para explicar, como eu disse no início, que ele tinha uma audiência, ia chegar meio-dia, eu estava torcendo para ele perder o prazo, para poder dizer que um advogado como José Roberto perdeu o prazo, mas me dei mal. O José Roberto é um advogado aguerrido, consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, e chegou bem no horário combinado. Então, obrigado, Zé, pela sua disponibilidade, por ter aceito o convite. A palavra é sua. Bom, Anderson, todos, Andréia, Paula, amigos, desculpa primeiro o atraso. Eu até estava no caminho aqui, correndo, né, lembrando de um momento literário, até, que é um momento clássico do Valmont, no Ligações Perigosas, e que ele tem que dizer para a mulher que ele ama que ele vai ter que acabar o relacionamento. Né? Ele fala só: está fora do meu controle. It's beyond my control. Então, eu queria dizer a vocês que, de verdade, foi totalmente fora do controle, uma pena, porque essa vida atribulada que a gente tem, mas esses 15 minutos que eu ouvi a Paula me emocionaram muito mais do que as vitórias que eu tenho no tribunal, de verdade, tá? Ou derrotas também, que eu também tenho os dois, né? Enfim, então, obrigado, e desculpa de novo. Eu ouvi a Andréia muitas vezes na vida, mas sempre ouvi-la é um prazer enorme, né? Transborda sentimento, sensibilidade. Então, Andréia, elas inclusive estão em sintonia hoje. Vocês não se ligaram de manhã antes de sair, combinaram, né? Imagino.
E várias referências que a Paula fez rápidas, eu até, não sei se vocês já leram, mas a Judite Martins Costa tem um texto extraordinário sobre Guimarães Rosa no Contrato, né? Que é um barato texto dela, que ela fala exatamente, é um livro realmente incrível, né? Médico, imagina, o cara criou a linguagem, né? E ele faz uma história parecida com a do Tolkien. Ele primeiro cria a linguagem, depois ele vai para a história, né? É muito, muito curioso isso. Mas o que eu tinha organizado, lembrei também, você falou do cachorro que falava do Beco Barroso. Quem leu esse livro quando era criança? Alguém leu ou não? Só eu. Beco Barroso era um cachorro que era a história dele, mas enfim, isso é uma história antiga. Mas o que eu queria aqui conversar com vocês, e de novo, agradecendo imensamente ao Anderson, à Procuradoria, e abrir esse espaço, que é muito importante, e dizer de verdade, a minha grande alegria de poder estar aqui, um pouco cacuete do advogado, é um pouco tentar convencer vocês de alguma coisa, tá? Oi, Silvia, não tinha te visto aí, tudo bem? Mas, basicamente, o que eu queria... A minha história hoje para vocês é por que nós devemos ler. Essa aqui eu queria conversar com vocês sobre isso. E aí, vamos adiante, por favor. O que eu queria tentar explicar, e desculpa se alguma coisa é um pouco clichê, é que é o seguinte, a primeira coisa que a literatura faz é estimular o nosso autoconhecimento, que é muito importante, né? Você se conhece melhor, você conversa com você mesmo quando você está lendo. Todo o desenvolvimento da literatura acontece dentro da sua cabeça. Você imagina as coisas, né? Cada um lê um livro de um jeito, né? A mesma pessoa vai ter caras diferentes porque ela acontece na nossa cabeça. Ao contrário da televisão, do cinema, que lá a coisa já vem pronta. Mas na literatura, não. A segunda coisa que a Paula falou rapidamente é que a literatura nos ensina a melhor forma de se comunicar. Muitas vezes na vida, as pessoas, e o livro da Andréia fala muito disso, os livros dela falam muito dessa dificuldade das pessoas de se expressarem adequadamente, né? E isso ser, no fundo, às vezes, a grande razão de um problema. Elas têm os mesmos sentimentos, mas não conseguem colocar aquilo. Querem a mesma coisa, mas não conseguem se manifestar daquela forma. E a literatura é um grande treino para você colocar a palavra certa, né? Explicar a coisa da melhor forma, da forma adequada. E depois é a desgraça da interpretação também. A literatura, ela nos ensina a interpretar. Ela está sempre nos dando exemplos de como melhor chegar a extrair de um texto ou de um contexto qual seria a solução. Finalmente, a literatura é um caminho extraordinário de entender a humanidade. Porque, e acho que a Paula falou um pouco isso, né? A gente nunca vai conseguir visitar todos os lugares que a gente gostaria de visitar, nunca vai sentir todos os sentimentos que a gente vai ter, todos os romances que a gente gostaria de experimentar. Não é assim que funciona a vida, né? The road not taken, né? É sempre uma estrada que a gente tem que seguir, é aquela estrada que a gente vai seguir, as outras todas ficam na nossa imaginação e na literatura, que vai nos permitir ter esses sentimentos que a gente não vai conseguir viver todos. E, finalmente, a cultura, que é um tema muito importante, muito fundamental, que a cultura é que nos une, né? A cultura é que faz que a gente ria das mesmas coisas, que a gente entenda as mesmas coisas. Em culturas diferentes, cada um tem o seu valor, a sua ética. É a cultura que vai fazer com que a gente tenha aqui, todos nós, e a gente sente aqui nesse momento, porque entenda que a literatura é uma coisa importante. Talvez uma outra cultura não seja assim. E a cultura, ela passa pela literatura. A literatura é o grande maná da cultura, né? Quando as pessoas deixarem de ler Dom Quixote, a nossa civilização vai perder, né? Quando deixar de ler Shakespeare, quando deixar de ler Dante, ou mesmo Zé Maria, enfim, o Guimarães Rosa, ela perde, ela se apequena, né? A literatura é esse maná da cultura, que faz com que as pessoas sintam a mesma coisa e a gente possa conversar, a gente possa se relacionar. Passa rapidinho, por favor. Não sou eu que passo, né? Então, na verdade, no mundo civilizado, você fala muito de direito e literatura hoje. No mundo civilizado, o que eu digo infelizmente, a gente não está incluído nesse mundo civilizado, né? Estados Unidos, na Europa, principalmente, há cada vez mais discussões desse assunto. E, na verdade, esse tema ele se subdivide em três matérias distintas. A primeira delas é o direito da literatura. E aí você vai ter coisas como, por exemplo, liberdade de expressão, a matéria toda de direito autoral, isso tudo tem a ver com direito, né? Mas é um direito da literatura, né? O segundo tema é um tema que os americanos desenvolveram muito, que é o direito como literatura. E há um seminal trabalho de um juiz da Suprema Corte americana, chamado Benjamin Cardoso,
né, que foi um cara muito interessante, a vida dele é interessantíssima, aliás, e em 1825 ele faz um texto chamado Direito como Literatura, e que ele defende o seguinte, que quando o juiz ou o advogado escrevem o seu texto, eles têm que fazer como se fosse um romance, que o direito tem que ser dessa forma, que ele tem que escrever como se fosse uma coisa para todo mundo ler. E os americanos desenvolveram isso, né, até porque nos Estados Unidos, né, o case law, o direito ele é aprendido, né, através da jurisprudência. Então, eu trouxe aqui, eu selecionei algumas coisas que provam que isso é absolutamente verdadeiro, começando pelo piano, né, pelo digesto, logo no começo. Né, olha que beleza, ele diz, a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu, os preceitos do direito são viver honestamente, não lesar a ninguém, dar a cada um o que é seu. A jurisprudência, ciência do direito, é o conhecimento das coisas divinas e humanas, ciência do justo e do injusto. Bom, é poesia isso, né? Pelo menos, né? Acho que é poesia, é pura poesia, e está lá no digesto. Um outro texto que eu selecionei também rapidamente é de um outro advogado, né? O Thomas Jefferson, quando ele faz a Declaração de Independência, que é lá o libelo contra o Jorge III. E ele diz, consideramos as verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Você vê que tem é uma poesia isso, no fundo. Né? E ele está fazendo um texto legal, um texto jurídico. A procura da felicidade, juro a vocês, ele me tirou muitos anos de terapia, porque as pessoas que eu amo, e são muitas, eu queria que elas fossem felizes. Né? A gente queria garantir ser feliz, mas esse aqui, juro para você, eu refleti um pouco, eu não consigo obrigar ninguém a ser feliz. Né? Não dá. O que você pode fazer é tentar criar um ambiente e ser gente fina para que as outras pessoas sejam felizes. Né? Mas você garantir que alguém seja feliz, é interessante que ele coloque isso no Estado. Né? O Estado não pode garantir que você vai ser feliz. Não pode ter na Constituição, né? Artigo 5º, garantias fundamentais, felicidade. Não dá. Mas ele pode sim dizer, vamos criar um ambiente, uma sociedade em que as pessoas possam atingir esse fim. E, de novo, é de uma acessibilidade incrível também, de uma inteligência enorme. Mas, olha só, o direito... E aí, finalmente, o terceiro item, que é o item que é o direito na literatura, que é quando você faz referência a questões jurídicas dentro do mundo legal. E aí é uma coisa que eu queria dividir com vocês, porque eu acredito de verdade que o direito ele é criado no âmbito literário, historicamente falando. E eu vou dar 2 exemplos para vocês, da Oresteia e da Antígona, que são textos muito antigos, como vocês sabem, 2.500 anos atrás eles foram feitos, né? O primeiro pelo Ésquilo, o segundo pelo Sófocles. E vou começar para mostrar como o direito e a literatura eles nascem no mesmo momento. Olha que interessante. Bom, eu vou falar primeiro da trilogia. É interessante que a gente fala da trilogia, né? The Sacred Trilogy, né? Pô, a trilogia, Guerra das Estrelas, sei lá, Poderoso Chefão. Mas, na verdade, essa ideia da trilogia é uma ideia antiga. Não é novidade, né? É uma ideia que os gregos já moravam. Eles faziam grandes competições de teatro, as dionisíacas e as outras mais, as dionisíacas era a mais importante delas. Uma vez por ano, todo mundo ia para Atenas e você tinha competições de teatro e eram trilogias, sempre. Esse é um conceito antigo. O cara apresentava trilogias, todo mundo ia de branco, era um evento. E as pessoas iam para o teatro para se divertir, mas principalmente para discutir os temas do Estado. Para discutir como é que a gente vai organizar a nossa sociedade aqui. É um barato isso, né? Um raio. E aqui, só para ninguém perder a história um pouco, enfim, eles gostavam muito da história das famílias. Né? Tinha um conceito chamado genós, que era a desgraça que carregava a família, ou a coisa boa da família. Então, se um trisavô seu tivesse feito uma coisa muito errada, cara, estava ferrado. O destino ia te pegar, porque a tua família estava amaldiçoada. Então, o Tântalo, depois a gente conversa, Tântalo tinha uma desgraça, ele tinha um suplício, ele tinha, enfim, tentado que os deuses comessem o filho dele. Então, a desgraça do Tântalo, que é o suplício do Tântalo, era o seguinte, ele ficava num lugar onde passava uma água na perna dele e tinha uma fruta perto da mão. Só que ele tentava pegar a fruta ia embora. E quando ele tentava pegar a água, esse córrego secava. Então, ele nunca conseguia atingir aquilo que ele visualizava. O que acabou gerando um verbo, tantalizar, que era aquela menina, né, que você olhava e tal, ela ficava lá, estava aquela bola toda, quando você tentava dar aquele passo adiante, a menina ia embora, né? Ela te tantalizava. Pois bem, mas enfim, eu vou segurar aqui um pouco, porque essa briga toda chega no Agamenon, que era o grande
rei, e tinha um irmão chamado Menelau, que era o bonitão, bundão, um clássico na literatura. Um clássico. Pois bem, o Menelau se casa com a Clitemnestra, olha o nome da mulher. E o Menelau acontece uma coisa, essa é a Helena, a histórica Helena, tá? A Helena, na verdade, ela era filha da Leda. Vamos lá, rapidamente. Zeus, que era um grande malandrão, adorava flertar. E ele tinha que se fantasiar de alguma coisa porque a mulher dele, que a Hera, não achava isso engraçado. Então, de várias formas, de nuvem, de ouro, de chuva dourada, enfim, ele se virava. E uma das coisas que ele fez, ele virou um cisne gigante e chegou para Leda e teve, então, um lance com a Leda, e a Leda botou 2 ovos, tá? Que são os Dióscuros. Então, de um lado nasceu Castor e Pólux, do outro lado nasceu Helena e Clitemnestra. Agora, assim, realmente a Clitemnestra, não sei se tinha terapia, mas você imagina, você tem uma irmã chamada Helena e o teu nome é Clitemnestra. Você, pô, sacanagem, mínimo, né? Pô, dá um nome normal para as duas, né? Renata, Helena, Maria, não, é Clitemnestra. Pois bem, e pior, para piorar, para ficar mais grave a situação da Clitemnestra. A Helena era a coisa mais linda da história. Helena é o protótipo da mulher. Lá o Marlowe falou, kiss me, Helen, make me mortal with your kiss. A mulher, a Helena era a mulher. E, entretanto, ela era linda e a Clitemnestra feia. Mas, muito bem, uma casa com Menelau e outra casa com o cara. A Helena é raptada, essa é uma história longa, ela é raptada, né, por um príncipe troiano, vai para Troia e inicia, então, a Guerra de Troia. Grande desgraça, a Guerra de Troia, para recuperar Helena, que era a mulher mais linda da história. Pois bem, nessa hora, então, o Agamenon tem que liderar a guerra. E, antes dos barcos saírem, os Vites dizem para ele o seguinte, olha, tem um problema. Você vai ter que sacrificar sua filha mais velha para chegar na guerra. Sacrificar minha filha mais velha? Que desgraça é? Você escolhe. Para você ir, você tem que sacrificar. Na verdade, tudo na mitologia grega e na história grega era simbólico. O que é essa simbologia? É o homem público que tem que sacrificar a própria família em prol do interesse do Estado. Então é sempre essa história, sempre tem alguma coisa. Nada é literal, é tudo figurativo, o que é um barato, né? Então ele sacrifica a Efigênia. A Clitemnestra, mãe de Efigênia, nunca perdoa isso. Mas ele vai para a Troia, vence a guerra e volta. E quando ele volta, então, é que começa a história do Ésquilo, que começa a trilogia. Porque quando ele chega, a mulher dele, Clitemnestra, louca com ele, porque ele matou a filha, e pior, nesse meio do caminho, arranjou um amante, que é o Egisto, que era o primo dele, que tinha sido... A história é complexa, que tinha sido jogado para fora para essa história, resolvem que vão matar o Agamenon. Então o Agamenon chega, poderoso, dono da guerra, o rei do mundo, e a mulher mata ele. Mata ele de uma forma extraordinária, lavando o pé dele. É linda essa cena. Muito bem, quando ela mata ele, ela toma o poder e expulsa os filhos dele. A Eletra e o Orestes. E o Orestes, então, prometem... O que eles vão fazer? Eles mataram o pai... A mãe matou o pai e expulsou eles. O Orestes, então, induzido pela Eletra, e também consulta os deuses, diz, você tem que vingar o seu pai. Orestes vinga o pai e mata a mãe, também uma história longa. A cena que ele mata a mãe é bizarra. A mãe, está vendo esse seio aqui que você vai matar? Esse seio te amamentou. É fortíssima a cena, é incrível. 2.500 anos. Ele mata a mãe e aí ele é julgado. Ele é perseguido pelas Erinas, que são as deusas da loucura, porque quando ele comete o mal, as deusas ficam em cima da cabeça dele, ele perde a noção e ele vai a julgamento. E aí que é a história que o direito aparece, que é incrível. O que acontece no julgamento de Orestes? Chega Atenas e diz o seguinte, olha só, ele tem que ser julgado. Tá certo. Até então, no direito grego, se alguém matasse a mãe ou o pai, era morte na hora, não tinha conversa. Atenas diz, não, tem que haver o contraditório. Ele tem que se explicar. Pode ter uma razão. Número 1. Número 2, quem vai julgar ele são iguais a ele. Outras pessoas, outras 12 pessoas do povo que vão julgar ele. Tá? E assim é feito. Então ela ensina para a gente, a Deus ensina para a gente, coisas fundamentais. Contraditório, olha só. Contraditório, ampla defesa. São conceitos incorporados pela literatura para a nossa vida que a gente até hoje, graças a Deus, tenta se proteger e segurar neles. Mais ainda, há um empate. Ela diz, não, indúbio pro réu. Indúbio, a humanidade ganha. Ela diz isso. Está lá. Então, ele está criando o direito naquele momento junto com a literatura. É extraordinário. E é lindo também, porque tem os valores em volta disso. Bom, a outra que eu ia falar era Antígona, que é mais rápida, que é já a geração seguinte, que é o Sófocles. E o segundo Antígona
recebe os irmãos da Antígona estão brigando pela cidade, o Eteocles e o Polinice. O Polinice contra a cidade, os dois morrem, e o tio dela, que toma o poder, o Creonte, diz, não pode enterrar o Polinice. Antígona rompe a regra, ela viola o édito do rei e enterra. E aí, quem enterrou? Ele não podia ser enterrado. Ela diz, eu enterrei, porque lei nenhuma pode superar esse valor mínimo humano, que é o direito que as pessoas têm de serem enterradas dignamente. Está acima da tua lei isso aqui. Ela diz isso 2.500 anos. O Sófocles, por conta disso, foi procurado pela polícia, a história é verdadeira, tá? Ele foi procurado pela polícia aqui na época da ditadura, que não prendeu o Sófocles, né? Não foi difícil prender o Sófocles. Mas essa peça foi proibida quando houve o golpe militar na Grécia, por aquela força dela, que é a insubordinação civil e o nosso direito de se opor a uma regra que é absolutamente injusta, que é uma regra desumana. Né? Bom, enfim, rapidamente eu conheci a si mesmo. Eu vou tentar ser rápido aqui. Tá? Bom, eu estava dizendo as regras, eu vou rapidamente sublinhar e trazer na literatura, esse vai ser o último exemplo grego, juro, por que essas questões são tão importantes. De novo, trilogia, né? Eles fazem trilogias. A Antígona era uma trilogia também. Era uma trilogia que tem a Antígona, que é a última peça, embora ela tenha sido escrita primeira, ela tem o Édipo em Coluna e tem o primeiro, que é o tirano Édipo Rei. Tá? O Édipo Rei, a história do Édipo, é uma história também que todo mundo conhecia. Qual era a história? O rei, Laio, tinha uma mulher muito mais jovem que ele, e eles têm um filho. E aí o Vite, o adivinho, e isso eles gostavam muito de ouvir, disse o seguinte, olha, esse garoto que vai nascer vai ser a sua destruição. Ele, então, manda matar o garoto. Só que o cara que ia matar não tem coragem, igual a Branca de Neve, mesma coisa. E o Édipo acaba indo para um outro lugar, Corinto, onde ele é cuidado por uma rainha de Corinto, a Mérope, e ele acaba virando o príncipezinho de Corinto, sem saber que, na verdade, ele não era filho de Corinto, ele era filho de Tebas. Tá? Pois bem, quando ele tem 18 anos, um cara bêbado chega para ele e diz o seguinte, olha só, você nem é filho dos seus pais. Ele fica desesperado. Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Ele não se conhece. Ele tem que conhecer a si mesmo. Knots auton, como os gregos falavam lá, o nochete ipson, ele tem que saber quem ele é. Ele não sabe. E aí ele vai no sentido oposto de Corinto, que é para Tebas. E no meio do caminho, numa bifurcação, também bastante figurativa, ele encontra uma corte que está passando um cara com uma liteira, um senhor arrogante que manda ele sair da estrada, ele briga com aquele cara, briga com todo mundo naquela comitiva, ele é valentão, e mata todo mundo, menos um que foge. E aquele senhor que estava na liteira era o pai dele, que estava lá. Ele não sabia e matou o pai. E ele chega perto de Tebas, e Tebas naquele momento estava com uma desgraça, que era uma esfinge, que era um monstro mitológico, que era o corpo de um leão alado e uma cara de mulher, e ela ficava na porta de Tebas. E dizia, então, um enigma, decifra-me ou te devoro. Ou você sabe o que eu vou te perguntar, ou eu vou te comer, vou te destruir. E as pessoas tinham que topar, e Tebas estava sitiada. E o Édipo, o nome é curioso, porque o Édipus pode significar várias coisas. Uma delas é 2 pés, que é o homem. Mas também pode significar eu sei. Eu sei. E Édipo disse, eu sei, eu vou saber, o teu enigma pode mandar bronca que eu vou acertar. E ela pergunta para ele, que é conhecido, é o seguinte, qual é o animal que de manhã tem 4 patas, à tarde tem 2 patas e à noite tem 3? E o Édipo diz, é o homem. O homem, porque engatinha de manhã, à tarde, na vida adulta ele tem 2 patas, e no fim, na velhice, ele se apoia numa bengala. Então ele mata o enigma dela, dizendo que é ele, é o homem. Ele vai embora, chega. Quando ele chega lá, Tebas tem uma jovem rainha, viúva, sumiu o rei, que é a mãe dele, que ele não sabe, que é Jocasta. Vera Fischer povoa a nossa mente, né, para sempre, infelizmente, uma desgraça, mas enfim, ela. Tá? E diz, você vai então casar com ela, que ele não sabe que é mãe. E ele, não é que ele tem one night stand, não, ele tem 4 filhos com a mãe. 4 filhos. Pois bem, 4 filhos com a mãe, e tudo vai muito bem. Só que um dia alguém chega e diz, pô, tem uma desgraça, uma peste aqui, que assola Tebas. Uma desgraça. Que houve? Aí, qual é o problema? Aí dizem, o vaticinador diz, o problema é que Laio, a morte de Laio não foi punida. O assassino segue impune. E aí o Édipo diz o seguinte, vamos descobrir o que aconteceu. E aí ele faz um inquérito.
E o Édipo Rei é um inquérito dessa história, um processo judicial. Chama as testemunhas, traz o que aconteceu, vamos descobrir. E ele, inocente, ele não sabe, ele não se conhece. E esse é o grande problema da tragédia. Ele não sabe quem ele é, ele não conhece as origens dele. E por isso que tudo é errado. Bom, ao longo do caminho, descobre que ele é o assassino do pai e casou com a mãe, Jocasta se mata, ele se cega, e tudo porque ele não sabe quem ele é. Rapidamente aqui, aí só duas coisas, dois livros que são incríveis sobre autoconhecimento. Eu só fiz essa referência porque eles são anteriores a Freud, o que é muito louco, você imaginar. Então, até na psicologia, a literatura tem um papel importante. No Médico e o Monstro, todos 1890 alguma coisa, né? Tudo antes da interpretação dos sonhos. O sujeito, vocês sabem a história famosa, né? É engraçado que o Jekyll e Mr. Hyde, né, que é o título original, entre o J e o H tem o I, que é o I, que é o médico que quer descobrir quem ele é, toma uns remedinhos, fica louco pra caramba, faz uma série de coisas. E quem é? É o médico ou o monstro? Quem é você? Né? E o outro, também, o Retrato de Dorian Gray, que é um livro incrivelmente atual. É o Instagram do século XIX. É incrível. Porque a história desse livro... O Dorian Gray é um cara genial, totalmente à frente do tempo dele. Coitado, o Oscar Wilde, perdão, teve uma vida incrível também, doida. Ele era homossexual, naquele tempo ele foi preso por isso. O amante dele era o cara que era filho do cara que inventou o boxe. Imagina a história. Mas a história dele, vale a pena ler a história dele também. Mas ele faz, é o único romance dele, tem muitos contos, incríveis os contos. Mas nesse filme, nesse livro, a história que ele conta é o seguinte: o cara faz um retrato, e o retrato envelhece. E ele, o Dorian Gray, ele não envelhece. O nome dele já é um pouco contraditório, porque Dorian é dourado e Gray é cinza, né? Então tem essa brincadeira aqui com o nome. Mas ele fica lindo, bonito, e o retrato vai apodrecendo à medida em que as escolhas morais que ele faz no curso do livro são desgraçadas. Então é muito curioso, porque é o Instagram. O Instagram está sempre lindo, mas a verdade vai. E ele acaba, enfim, não vou contar mais, mas é um pouco de desconhecer. E aqui, rapidamente, eu falei de três, para mim, sobre conhecer você mesmo, três modelos para mim, que infelizmente nenhum deles funcionou. O primeiro é o Sol para Todos, esse talvez um pouco, que é um livro extraordinário, que você falou do livro que fez você a gente se apaixonar. Esse é um livro que fala de um advogado abnegado, né, que acredita que tem que fazer justiça, que tem que agir corretamente o tempo todo, apesar de tudo contra ele, né? Esse advogado que defende um negro no interior dos Estados Unidos, na década de 40. É um livro lindo, da Harper Lee, é fantástico. O outro é o livro que eu realmente queria muito ser. Quando eu li, eu fiquei... O Érico Veríssimo, né? O Tempo e o Vento é o máximo. O Capitão Rodrigo era o cara, né? A virilidade, né? Ele faz com a Bibiana, como é que ele age e tal. Eu quero ser esse cara aqui, né? Não cheguei nem perto. Enfim, e finalmente, o que é pior ainda para mim, é que esse realmente é meu alter ego mesmo, que eu gostaria muito de ser, é o Mr. Darcy, do Orgulho e Preconceito, que é o cara mais cool do mundo. Ele só fala o que ele tem que falar, ao contrário de mim, que falo pra caramba quando não tem que falar às vezes. Né? Ele era um cara correto, elegante, né? Na dele. Enfim, é um cara, é um barato. São exemplos que a gente colhe na literatura dessas vidas que a gente gostaria de ter e que a gente não tem. Eu podia citar muitos outros. Vamos aprimorar a comunicação. E eu queria, e isso vale um pouco para nós que somos do meio jurídico, e eu queria dar dois exemplos que são interessantes na história. O Jerônimo, né, ele era o secretário do Dámaso, que era um papa, Dámaso I. E ele viajou para caramba, foi para vários lugares do mundo e tal, conhecia muitas línguas, e o Dámaso disse: você tem que fazer uma Bíblia, porque a Bíblia era em grego, os três testamentos, e uma era aramaico, né? Então você tem que botar em latim essa Bíblia. Né? E ele faz uma escolha que mudou a história, na verdade, do cristianismo, né, e a civilização, por consequência, que é de fazer uma escolha pelo latim vulgar, por isso chama Vulgata. Ou seja, ele fez o latim que as pessoas pudessem compreender. O que não era prova de falta de cultura, era uma prova de inteligência. Às vezes a gente quer falar de uma forma muito erudita, muito sofisticada, emplumada, e isso afasta as pessoas. E o Lutero fez a mesma escolha. Quando ele foi preso lá, né, e ficou traduzindo a Bíblia para o alemão, ele não traduziu para o alto-alemão, ele traduziu para o alemão vulgar. Então, a Bíblia do Lutero também é um alemão que as pessoas podiam entender. Isso é um grande exemplo. Na Megera Domada, que é uma peça deliciosa de Shakespeare, uma das primeiras peças dele, inclusive, toda a história tem a ver com comunicação. A Catarina não sabe se comunicar e se coloca fora do jogo. Né? A história toda da Megera Domada é ela saber falar e saber se colocar socialmente
e aí ela vira o jogo e passa, claro que era inteligentíssima, a dominar tudo que está ao redor dela. Mas o ponto é que esses exemplos são exemplos que mostram que a literatura como uma linguagem é importante. Aqui tem uma questão de marketing que é muito engraçada, porque é o seguinte, quando houve a descoberta, né, os portugueses, nossos ancestrais, cruzaram a África, eles passaram pelo Cabo da Tormenta, né? E disseram, pô, isso aqui é uma desgraça, pô. Essa virada, e é mesmo, né? Entre o Pacífico, entre o Índico e o Atlântico, é uma desgraça, todo mundo morre, não sei o que e tal. Quando eles chegaram para o rei, eles disseram, esse aqui não é um bom nome. Vamos mudar essa comunicação aqui. Se eu disser que é Cabo da Tormenta, quem é que vai querer ir para as Índias, né? Vamos botar um nome mais bonito para esse negócio. Vamos chamar de Cabo da Boa Esperança. É um processo de marketing. E assim foi, e a história ficou. E na força também, e aí a poesia, eu citei rapidamente aqui o Neruda, que ele está, nesse poema lindo que ele tem, ele conta como é que ele perdeu um amor dele. E ao invés dele dizer, se me diz, eu estou triste, que ele poderia dizer, ele fala, eu poderia escrever os versos mais tristes essa noite. E assim começa. É um livro chamado 20 Poemas de Amor, uma canção desesperada, que é lindo de morrer, e tem a forma como você coloca, a poesia tem essa felicidade, né? Ela coloca de uma forma diferente que você faz sentir mais forte. A Paula falou da concisão, que é fundamental. E eu queria fazer uma citação, mostrando aqui que, para mim, é o exemplo maior de concisão, que é o começo, o prólogo do Romeu e Julieta. Porque é o seguinte, o Romeu e Julieta ele começa com 8 frases. Uma pessoa vai à frente e narra isso para as pessoas. São 8 frases. Nessas 8 frases, ele conta tudo o que vai acontecer na história. Aí você pergunta, pô, mas que spoiler, né? Já acabou, já entendi o que vai acontecer. Não. É tão bem feito que o leitor fica, na verdade, cativado para entender o que vai acontecer. Me conta, então, o que vai acontecer. Então, ele diz, 2 famílias iguais em dignidade, na linda Verona, onde se passa esta cena, levada por antigos rancores, desencadeiam novos distúrbios, nos quais o sangue civil tinge mãos cidadãs. Da entranha fatal, desses 2 inimigos ganharam vida, sob a diversa estrela, 2 amantes, cuja desventura e lastimoso fim enterraram com a morte a constante sanha dos seus pais. Isso é tudo o que vai acontecer. Aí você diz, pô, por que a gente não faz isso nos nossos processos, né? Vamos escrever, depois o juiz vai lá, né? Ver com mais calma, mas você já contou tudo o que você vai fazer. Até nesse mundo que a gente tem super corrido, seria um exemplo maravilhoso, né? De cidade. Vou passar aqui um pouco. E aí, a gente fala um pouco da linguagem técnica, da linguagem literária ainda nessa coisa da comunicação. E uma coisa que eu ouvi há muito tempo, e que é verdade, André, que me corrija, por favor, mas acho que as pessoas, juízes, as pessoas gostam de ouvir história. Né? Essa parte de direito você fala também, mas eles querem entender o que aconteceu. É porque o juiz conhece o direito. Né? Então, e aí, tem uma discussão interessante, que ele fala daquela história do ex facto, do direito, do fato você traz o direito. Mas, na verdade, muitas vezes é da fábula que se traz o direito, é da narrativa que você vai trazer o direito, o que é diferente, que é uma coisa muito interessante para a gente refletir também. Bom, aí vamos para a interpretação. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui. Claro, a interpretação é um barato também, é um buraco sem fundo, delicioso, que a gente se mete. Aqui tem uma questão interessante, que eu vou citar uma obra clássica da nossa literatura, que é o Dom Casmurro, né? Porque, não sei se vocês vão lembrar, mas a mãe do Bentinho tinha prometido que ela ia fazer um padre, e o Bentinho ia ser esse padre. E a Capitu, de olhos de cigano bico dissimulada, né, malandrinha, interpreta para a mãe do Bentinho qual era aquela... Olha, você disse que você ia fazer algum padre, não precisa ser o Bentinho, pode ser um outro. E assim você libera o Bentinho para casar comigo. E assim foi feito, ela interpretou a coisa. A própria Dom Casmurro tem essa interpretação maravilhosa, o que aconteceu, né, o Machado faz essa brincadeira que se o Escobar traiu ou não, se a Capitu traiu ou não com o Escobar, essa é uma brincadeira interessante, graças ao gênio do Machado, que mantém essa coisa em suspenso até hoje. Né? Também na literatura, e em tudo mais, é importante ter os símbolos. Eu vou contar rapidamente uma história que está na Odisseia, que é uma passagem rápida, que o Menelau, aquele mesmo Menelau que a gente falou, ele acaba a guerra, ele volta, e ele é parado em Faros. Tá? E quando ele para nesse lugar, ele não consegue sair de lá, ele está aprisionado. E aí ele se engraça com uma filha de um deus local, que chama Idoteia, e ela diz, eu preciso sair daqui. Ela diz, só quem pode dizer como você sai daqui é o meu pai, que chama Proteu.
Esse nome Proteu é um nome que ficou uma música, Proteu de proteína, tal, porque era um Deus que se metamorfoseava, ele mudava em várias coisas. Então é o seguinte, Menelau, você tem que agarrar o Proteu firme, porque ele vai se mudar em várias coisas, você segura ele. Alguma hora ele vai cansar, aí quando ele entrar na essência dele é que ele vai te contar. O Menelau faz isso, ele se esconde e tal, pega o Proteu à noite, agarra o Proteu vira um leão, vira um javali, vira uma árvore, vira até água, mas ele segura o cara, ele não desiste, até que o Proteu volta à condição dele normal, que é de um velho. E nessa hora ele explica para o Menelau como é que ele tem que voltar. Esse, na verdade, para mim, é um bom símbolo da nossa atividade, muitas vezes, de advogado, de jurista, porque tem vezes que você vê um problema, você tem que agarrar o problema se muda de várias formas, vira isso, vira aquilo, vira outro. Só que quando você consegue segurar e ele transforma a sua essência, que essa é a simbologia dessa passagem mitológica, que você tem que segurar a coisa até ele virar o que ele é. Aí é que você vai entender como é que você vai escapar dela. Mas, enfim, é só uma passagem linda. Aqui, rapidamente, entender a humanidade, que é um outro fator que eu estou dizendo, e eu queria só falar da ideia da tragédia de destino versus tragédia de caráter. Na Grécia, em toda a literatura, até medieval, você tinha muito a ideia de tragédia de destino. O destino é que mandava. Destino é que... A virada que você vai ter no Renascimento, enfim, é a ideia de uma tragédia de caráter. Isso é, quem faz a tragédia não é o destino, não são as estrelas. Né? A culpa não é das estrelas, né? Tem uma frase shakespeariana que foi depois de um best-seller. Quem faz a tragédia somos nós. E um exemplo muito interessante que tem disso é se você misturar os personagens nas tragédias shakespearianas. Em Otelo, né, você sabe, é o general Moro, tosco, que não está acostumado a conversar, que decide as coisas imediatamente, que acha que a mulher dele traiu, porque foi induzido pelo ouvido, né, pelo Iago, e ele então mata a mulher. Não tem conversa, não tem diálogo. Né? Ele é levado para aquilo. Em Hamlet, é o cerebrino, o estudioso, que chega em casa e suspeita que o tio tenha matado o pai para tomar o poder. Mas ele não consegue fazer nada, porque ele é cerebrino para caramba. Então ele pensa, reflete, quer tomar todas as evidências, até tomar uma medida e não consegue resolver a vida dele, exatamente porque ele está perdido naquelas elucubrações dele, todas naquelas questões hamletianas, para dizer. Se você trocasse os personagens, não ia ter tragédia. Por quê? Porque, bom, primeiro, o Hamlet nunca ia dar ouvido para o Iago. Ele entendeu, pô, esse cara está me enganando, pô, Hamlet é esperto para caramba, ele é inteligente, ele ia sacar que o cara é outra pessoa. Já o Otelo ia matar o tio dele na primeira cena do primeiro ato da peça. Não ia ter tragédia também nenhuma, porque ia chegar lá, pô, o cara matou, pô, enfiava a espada nele e acabou. A tragédia existe exatamente pela humanidade das pessoas. E isso, aliás, os livros da Andréa sempre falam muito isso, é a humanidade que faz a diferença. É a nossa jeito de ser que transforma. Às vezes, questões que para uma pessoa são simplíssimas, para outra são uma confusão danada, um mundo, o cara se enterra. Né? E a literatura, aliás, nos ajuda muito, porque nos poupa, às vezes, as questões. A gente está muito preocupado com uma coisa e a gente vê que não precisa ser tão preocupado, e outras coisas que, às vezes, não está preocupado e deveríamos estar preocupados. Né? E aí, um livro que eu também acho que é muito importante para nós, do mundo jurídico, que falamos muito para dentro, é o Processo do Kafka, porque é um livro que mostra como é que nosso mundo parece para os terceiros. Né? Para quem não está acostumado com embargo, agravo, recurso especial, não sei o quê, você lê o Kafka e diz, agora entendi como é que esse cara vê a minha vida. Né? Não entende como é que funciona isso aqui. E, finalmente, cultura. E falar um pouco dessa, eu já falei um pouco dessa importância, né, da transferência de valores. A Bíblia é um maná muito importante de cultura de bons valores. Eu queria citar aqui rapidamente a passagem do Bom Samaritano, que é do Evangelho de Lucas. Lucas, vocês sabem, é o Evangelho feito para os gentios. Né? Então, é o que mais tem parábolas interessantes. E uma delas é dessa do Samaritano. Samaria era o lugar fora de Jerusalém, onde as pessoas tinham outros hábitos e os judeus desprezavam os samaritanos, achavam os samaritanos um subgrupo, já desvirtuado. Então, Jesus conta essa história que, na saída de Jerusalém, onde tinha muito ladrão, porque Jerusalém é uma cidade rica, um cara foi roubado e foi largado no meio da estrada. E aí passa primeiro um sacerdote e despreza o cara. Depois passa um Levi, que era um nobre, que também despreza, cruza a rua, na verdade, tem essa imagem, ele cruza a rua para não pegar o cara. E, finalmente, então, vem o samaritano, que é esse cara que era o distante, o diferente,
E esse samaritano, então, pega esse sujeito, leva o sujeito para a estalagem, ajuda o sujeito, enfim. E aí Jesus pergunta, quem agiu certo? E é óbvio que quem agiu certo foi o samaritano, esse que foi o cara bacana, ele que foi que ajudou, que teve empatia, né? E o que ele está dizendo tem a ver, Anderson, um grande civilista, com a boa-fé objetiva, que é exatamente o conceito da boa-fé objetiva aqui, aliás, que é o seguinte, não importa se você é o soberano, que você é o rei, que você... O importante é o que você faz. Não importa que você seja o Levi, que você seja o sacerdote, esquece. O importante é a tua atitude, a tua conduta. E isso que ele está ensinando para a gente. Que a gente tem que ter empatia com os outros, tem que amar o próximo, né? Tem que ser gentil, né, com as pessoas e delicado, né? Olha que valor incrível isso. Então, quando a pessoa lê a Bíblia nesse ponto, você, poxa, isso aqui eu quero isso, pô, isso aqui é um bom valor, né? Então, tem esse ensinamento. Então, é um profissional menor, e aí é um tema que acho que a gente espera que a comunidade, a sociedade, a civilização ela perceba que a verdadeira educação é uma educação humanística. A gente está muito no mundo, né, no mundo moderno, essa educação técnica ela foi levada a um extremo. A gente na faculdade, né, na UERJ, a gente não tinha ética, por exemplo, que é um ponto fundamental de estudar, né? A faculdade você aprende contratos, né, responsabilidade civil, né? E vamos falar um pouco de ética, vamos falar desses valores importantes, porque são esses valores que orientam a atividade até mesmo das regras contratuais. Porque sem eles, o contrato fica... As regras sociais todas, elas esfalecem. Então, a verdadeira educação, e no direito não é diferente, tem que ser assim, são as educações éticas, as educações humanísticas. Esses conceitos que a gente falou aqui, que a gente tratou aqui hoje, nessa manhã. E isso vai permitir que nós sejamos melhores profissionais e melhores cidadãos também, né? Pessoas mais agradáveis com as pessoas que estão ao redor da gente, pessoas mais gentis, né? Enfim. E aí, por fim, rapidamente, eu queria falar uma coisa, enfim, pode ser até bobagem minha, mas basicamente assim, coisas sobre leitura. Eu sou um leitor muito ávido, né? Eu tenho um problema, inclusive, com o livro. Enfim, quando eu passo numa livraria e não compro um livro, é aquela coisa só por hoje, sabe? Assim, e com a minha mulher, eu tenho que esconder quando eu compro livro. Eu compro muito livro, é um problema. Mas eu queria falar com vocês, o seguinte, primeira coisa, um pouco na linha que a Paula fez, vocês digam assim, não brigar com o livro. Tem gente que vai, eu peguei o livro, não, mas eu não quero mais ler esse livro, tem que ir até o fim, não, esquece. Não tem nenhum problema, abandona o livro, se você não gostou do livro, não tem nenhum problema. O livro tem o tempo deles, tem livros que você vai ler numa fase da vida, tem outros livros que você vai ler numa outra fase, é do jogo isso, né? Assim, Guimarães Rosa tem que esperar um feriado longo, né? Enfim, por exemplo, é barato e tal. Mas, enfim, tem momento. O Senhor dos Anéis, por exemplo, que é um livro que marcou muito minha vida, um livro importante para mim. Eu queria ler O Senhor dos Anéis. Cara, você já passou dos 30 anos, 40 anos? Esquece, cara, já foi. Lê outra coisa. Cara, não vai ter a viagem, sabe qual é? Não vai, você não vai entrar na viagem. Mas tem isso, tem os momentos, né? Ou mesmo, eu tenho uma história na minha vida, eu queria ler o Proust quando eu era garoto. Meus pais tinham lido, falavam de Proust e tal. Foi um desastre, não cheguei na página 50, achei chato pra caramba. Fui ler muito depois e entrei numa viagem louca com Proust, que eu gosto muito. Enfim, outra coisa é comprar o livro. Eu soube que fechou a Travessa, é verdade isso? Me contaram isso. Não, estamos de luto aqui. Isso é um momento tristíssimo. Isso é um sinal dos tempos horroroso, né? A Travessa era a melhor livraria aqui do centro. Aqui é 7 de setembro, né? Não, uma boa notícia, pelo menos. Mas, de qualquer forma, é muito triste, né? Porque era um caso tradicional e tal. Tem que comprar livro. Tem que comprar o livro. Compre o livro, ainda que por impulso. Compre o livro, é bom ter o livro, né? Outra coisa, lê mais de um livro ao mesmo tempo, não tem nenhum problema também. Ter vários livros na tua estante, ele vai lendo um, vai lendo o outro, não tem problema. Uma outra coisa também, eu acho que é legal você se familiarizar com o autor. Você lê o livro do cara, você gostou, compra outro, compreende a viagem do cara, sabe como é que ele foi o caminho dele. O Philip Roth, por exemplo, que é um cara extraordinário, depois ele foi, coitado, massacrado, mas é um cara brilhante. Podia contar todos os livros, eu li tudo, adoro o cara. É muito legal ver como é que ele vai evoluindo, como é que ele vai amadurecendo, a gente vai junto com ele, entende? Isso com vários autores, né? Que você vai ver como é que ele de alguma forma, caminha, né? Uma coisa maravilhosa, reler livro, é uma coisa fantástica. É você conversar com um velho amigo seu, você lê Moby Dick de novo, que é um livro extraordinário, você está falando com você quando você tinha lido pela primeira vez. É uma delícia essa experiência, é encontrar um velho amigo
que é uma coisa maravilhosa sempre. Leitura é hábito. Então, assim, mas eu não leio tanto. Não, é hábito. É que nem escovar dente. Quando você era criança, não sei vocês, eu, né? Mamãe, eu não quero escovar dente, não vai escovar dente. Depois chega uma hora que você, cara, cadê? Eu quero escovar o dente, cara, eu quero tomar banho, né? Enfim, porque é um hábito saudável, né? E uma coisa assim, anotar a coisa que você gostou do livro é muito legal. Eu compro muito livro e comprei muitas bibliotecas na minha vida. Eu comprei, inclusive, a da Bárbara Leodora. Eu e um amigo meu, a gente comprou os livros da Bárbara Leodora. E é um barato, e de outras pessoas mais também. O do Chamun, né, os livros do Chamun. Eu quero, Neemias, um montão de gente. O que é muito legal é quando você encontra uma anotação do cara. Porque você está conversando com o cara. É uma coisa mística. O cara botou lá do lado não sei o que e tal, e você está conversando com o cara. E os livros, isso é importante, eles não são nossos. Eles são, ou melhor, durante um tempo ele vai ser seu, mas você vai embora e o livro vai ficar aí. Ele vai ser de alguém, ele vai continuar. Ele é maior que você nesse aspecto. Então, amanhã, esse livro vai ser de alguém. Então, imagina o Léo escrevendo lá um negócio do livro, o cara vai ler, Anderson, André, ele vai pegar o livro, pô, esse livro foi da Andréa Pachá, caramba, pô. O que a Andréa escreveu aqui nesse negócio? Aqui ao lado do não sei o que, ela anotou isso aqui, absurdo. Caramba! Aí você fica horas pensando naquilo que aquela pessoa que já não está mais aqui, ou que já não é dona daquele livro, pensou, e você está conversando com ela. E é maravilhoso isso, claro, com lápis, né, sem machucar muito o livro. Mas, assim, o livro não é nosso. Enfim, e por fim, o que eu ia fazer, a última coisa, assim, é muito legal ler os clássicos. Porque os clássicos é que estão essa cultura. O que é o clássico? O clássico é o livro que resiste no tempo. São livros que ficaram importantes, entendeu? Então, é muito legal, porque ele conecta a gente com isso aqui. Bom, desculpa se eu me larguei muito aqui esse assunto. Eu falei para o Anderson, olha, porque desculpa, cara, eu adoro esse tema. Então, perdão e muito, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Eu agradeço ao José Roberto. Outro dia alguém disse para mim assim, pô, o José Roberto é um grande advogado, né, e ainda consegue tempo para escrever sobre literatura. Eu falei, pô, esse cara não entendeu nada, ele é um grande advogado, por que consegue tempo para escrever sobre literatura? E eu acho que esse painel aqui hoje é um exemplo disso. A gente tem um grande advogado, uma grande procuradora do Estado, uma grande desembargadora, juíza e depois desembargadora, que são grandes muito por esse olhar sensível que a literatura proporcionou a eles. Então, agradeço imensamente, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, pela presença de vocês.